Graça e paz, amados irmãos. As palavras do irmão Rivaldo me fizeram recordar aquele hino, né? O outro, hino oficial da Organização Embaixadores do Rei, que eu cantei tanto. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá dos céus, embaixador eu sou. Somos embaixadores por Cristo. Está escrito, irmãos. Tudo quanto já ouvimos aqui nessa manhã sobre a importância dessa organização, até me pouparam já de fazer algumas considerações sobre a Organização Embaixadores do Rei. Os irmãos puderam perceber desde a palavra da irmã Michele, né, e outras palavras, colocações, informações que foram dadas, culminando com a palavra do irmão Rivaldo Dantas. Então, como é importante essa organização? Ela não foi importante, ela continua sendo importante. E o recuo, sim, porque os trabalhos dessa organização, eles recuaram. Eles não continuam a todo vapor, como já aconteceu outrora. Mas precisamos sim revitalizar. O Evangelho de Jesus Cristo tem deixado de avançar por causa do recuo que teve essa e tantas outras organizações missionárias em nossas igrejas. Não digo só embaixadores do rei, não, mas mensageiras do rei, MCM, Mulher Cristã em Ação, a Sociedade de Homens, né? Agora a União Missionária de Homens Batistas. Mas graças a Deus, porque ainda existem muitas igrejas que mantêm, porque são organizações missionárias e são a base para o avanço do Evangelho de Jesus Cristo. A igreja existe para fazer missões. Proclamar o Evangelho é a missão por excelência minha e sua. Quantos embaixadores do rei temos aqui? Quantos embaixadores do rei temos aqui? Quantas embaixatrizes temos aqui? Meus irmãos, todos aqui, que já temos crido, todos que aceitamos a Jesus como Salvador, somos embaixadores. Embaixadores de Cristo. Não é só a organização embaixador, né? Se a gente nivelar o trabalho missionário e principalmente o trabalho dos embaixadores do rei somente pela organização, estaremos pensando muito pequeno. Então, todos somos embaixadores. O apóstolo Paulo, no texto clássico de 2 Coríntios 5:20, ele diz: somos embaixadores por Cristo. Somos representantes do reino de Deus aqui na terra. A nós foi dada e continua sendo dada a missão de sermos representantes desse reino. Eu acho lindo a diplomacia, a função de diplomata na vida secular, não? Os países têm, não vou aqui entrar em detalhes porque não é o meu objetivo, mas existe, né? Embaixadores do Brasil ou no Brasil, de outros países, homens que representam os interesses. Mas o embaixador do rei, eu e você, somos representantes do maior Estado que existe,
que é o reino de Deus. Esse reino que foi implantado aqui na terra com a presença gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro embaixador do rei, enviado por Deus, foi Jesus. Temos, meus irmãos, uma grande missão a cumprir aqui na face da terra. E nós demos o tema dessa reflexão, eu já ia dizendo o apóstolo Paulo, mas é apóstolo mesmo, servo do Senhor Jesus, né? Pastor Paulo, o embaixador do rei e a grande comissão. O embaixador do rei e a grande comissão. Porque o embaixador do rei, ele tem uma delegação, ele é um comissionado para representar, não é, o reino de Deus aqui na face da terra. Eu sempre e até quando embaixador do rei, eu sempre ligava a grande comissão a Mateus 28, 19 e 20. Sempre ligava, né? Ficava com Mateus 28, 19 e 20. Mas depois eu aprendi que a grande comissão, ela é maior do que a gente possa imaginar. A grande comissão. E é interessante a gente ver, de maneira prática, objetiva, a abrangência da grande comissão e da necessidade de nós estarmos imbuídos, envolvidos nessa grande comissão para fazermos a obra do Senhor e vermos a igreja do Senhor Jesus Cristo avançando e ganhando almas. Almas para o Senhor Jesus. Então, o texto, amados irmãos, é justamente o já conhecido, que nós já citamos e foi citado, que é justamente o 2 Coríntios 5:20, né, que é a base. Somos embaixadores. E não podemos esquecer disso. E temos uma missão a cumprir dentro dessa grande comissão que a Bíblia Sagrada coloca diante de nós. Vocês já conhecem, viu? Todos conhecem o que eu vou dizer aqui. Não trago novidade. Então, meus irmãos, eu quero enumerar aqui alguns pontos ou alguns aspectos dessa grande comissão de Deus. Como eu disse, ela é maior do que a gente possa imaginar. Então, primeiro aspecto dessa grande comissão, a comissão do evangelismo. É novidade? Evangelismo é novidade? Não é. Então, mas existe a chamada comissão do evangelismo. Conhecidíssimo texto de Marcos 16, 15 a 18. O ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pregai o evangelho a toda criatura, porque toda criatura precisa ouvir falar de Jesus. Então não basta apenas conhecermos e até recitarmos e citarmos o texto. Precisamos obedecer a palavra do Senhor e cumprir essa comissão do evangelismo. Jesus Cristo foi bem claro em Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho deve ser pregado em todo o mundo. E nós fomos comissionados para isso, meus irmãos. Para evangelizar.
A missão de evangelizar não é na igreja, não é só para os irmãos que fazem parte da comissão de evangelismo, que juntamente com o pastor, então, cumpram com a parte deles. Não. A missão é dada a todos. Eu tenho dito sempre que no time de Jesus não existe reserva. Todos são titulares absolutos. Absolutos. A missão é dada a todos. A missão de evangelizar. Não é só para aquele irmão que tem o... aquele irmão tem o dom de evangelizar. A gente conhece muita gente assim, não é? Mas a missão de falar de Jesus é de todos. E existem vários aspectos que os irmãos já ouviram falar de diversos aspectos dentro da área do evangelismo, porque até sem falar, até caladinho, somente com a nossa conduta, com o nosso exemplo, a gente pode evangelizar. E Deus é tão bom que usou essa linguagem dos sinais também, que dá para o surdo e mudo, não sei, mais ou menos assim, eles também usar aquela linguagem, né? Eu só sei bater palma, né? Assim, e então, e poder evangelizar, porque é missão de todos nós, é a comissão do evangelismo. O Senhor Jesus espera que todos, os embaixadores e embaixatrizes, não somente os meninos da organização Embaixadores do Rei, mas todos tenhamos em mente de que devemos cumprir com a missão gloriosa de testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Mas a segunda comissão é a comissão de Mateus 28, 19 e 20. É a chamada comissão da plantação de igreja ou do discipulado, como diz o estudo de igreja multiplicadora, né? Que é muito importante. Eu chamo a coqueluche do momento, né? A igreja multiplicadora, só que no estudo que é muito importante, e na atividade a ser desenvolvida, é preciso que se dê uns cortes bons na parte teórica, para a gente poder partir para a prática. Tudo que se diz é importante, mas é muita teoria. Muita teoria. Mas é importante, como os pilares, eu chamo de pilares da igreja multiplicadora, que é oração, relacionamento discipulador, plantação de igreja, compaixão e graça, treinamentos de líderes. Tudo isso é importante, todo esse bojo, para que a gente faça aquele treinamento, todo tal, e eu fico muitas vezes imaginando, meu Deus, mas nós estamos perdendo tempo, porque é claro, a gente precisa, né, ser treinado, o treinamento é importante, né? Precisamos treinar, precisamos conhecer, mas não precisamos de muito, não. Precisamos sim ser convertidos, ser crente em Jesus Cristo, e já a partir da nossa própria experiência de salvação, estarmos testemunhando de Jesus Cristo. Porque absolver tanta coisa, a gente sabe todos esses princípios que já foram ensinados, como os NEBs, o evangelismo pioneiro. Então, todo esse pacote é importante. Mas a grande verdade é que precisamos testemunhar. Precisamos avançar. Precisamos avançar, ensinando a palavra, fortalecendo, levando o conhecimento de Jesus Cristo, saindo das 4 paredes do templo para falar de Jesus Cristo, na autoridade dele, porque ele disse, todo o poder me é dado nos céus e da terra, portanto ide. E os estudiosos da Bíblia dizem, não é ide não, é indo cada dia, testemunhar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é a plantação de igreja. E como precisamos, irmãos? Temos recuado.
não temos avançado o quanto deveríamos avançar. Temos visto o trabalho incansável do nosso diretor executivo, a nível de trabalho de convenção, temos visto o trabalho incansável do pastor Edson Cerqueira, né, na coordenadoria de evangelismo da convenção, trabalho incansável, visitando o campo, fortalecendo as igrejas, motivando as igrejas, porque precisamos avançar. Precisamos abrir novas agências do reino de Deus. E como eu me alegrava, irmão Judson, ontem, conversando com o Cleidinaldo, que eu tive em Buquim ontem, e como o trabalho vai lá, como a gente usa aquela expressão popular, de vento em popa. Como o trabalho ali na cidade de Pedrinhas tem avançado. E como a gente fica feliz em ver o trabalho de Deus crescendo, o evangelho sendo anunciado, a grande comissão sendo obedecida, o povo atentando, porque nós não vamos por nós mesmos, nós não vamos na nossa autoridade, mas na autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a chamada comissão da plantação de igreja ou do discipulado. Mas temos também, meus irmãos, a comissão de Lucas 24. Lucas 24 é aquela passagem dos discípulos no caminho de Emaús, quando aqueles homens estavam reclamando da vida, né, porque Jesus Cristo havia morrido, e então para eles era o fim de tudo, estava tudo perdido, como aconteceu aquilo ali, e aquela lamúria toda, tanto queixume, e Jesus chega perto, e Jesus anda com eles, e eles sem entender que era Jesus, até que finalmente, naquele momento em que Jesus Cristo vai partir o pão, é que eles reconhecem que se tratava da pessoa. Jesus estava ali, ao lado deles. Jesus estava ao lado daqueles homens. Jesus chamou eles de tardos e nércios de coração, e começou a ensinar, a recordar toda a palavra, os ensinamentos dos profetas, aquilo que havia sido dito acerca do Messias que viria, que iria morrer na cruz do Calvário, como diz o profeta Isaías, lá no capítulo 53 da sua profecia. Essa palavra precisa ser ensinada. O povo precisa conhecer mais acerca da missão, da sua missão, como testemunha de nosso Senhor e Salvador Jesus. Damos graças a Deus, porque temos ainda a escola bíblica dominical, mas infelizmente até em algumas igrejas batistas não existe mais escola bíblica. E como precisamos acompanhar todo aquele currículo que nos ensina, e eu gosto muito da EBD, porque na EBD todos são professores. Existem os professores já, né? Separados, eleitos pela igreja, mas quando a gente senta numa classe, e quando a gente está à frente de uma classe para passar a lição, para ensinar, o professor tem que ter a humildade, quando ele ouvir um aluno abrir a boca e ensinar alguma coisa a ele também. Isso acontece. É a melhor sala de aula que existe. É a sala da escola bíblica dominical. Quando a palavra é ensinada, os ensinamentos da palavra de Deus, aquilo que é útil para o nosso fortalecimento espiritual, para a nossa capacitação, para que a gente possa, então, sair e proclamar a palavra do nosso Deus. Importante, irmãos, esse ministério do ensino, damos graças a Deus, porque agora o CETEBASE tem um novo curso, né? Que é o curso de educação cristã, que tem especialização em missões, inclusive. Então, daí a importância do ensino. O povo precisa estudar na igreja, nos seminários, estudar em casa, ler, estudar a sua Bíblia, crescer cada dia na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o ministério do ensino,
que a gente aprende com o outro, com a experiência do outro, mas aprende também sozinho, em oração, estudando a palavra de Deus, porque o Senhor deseja que esse ministério do ensino, essa comissão do ensino, esse desejo de conhecer mais para falar de Deus e da sua palavra, deve ser algo que deve estar sempre presente dentro dos nossos corações e também proclamado, realizado pela igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A outra comissão é a comissão do envio. A comissão do envio. Bem sabemos que existe, não vou entrar aqui nos detalhes, trazendo esse nível de informação, e os irmãos têm ouvido, mas nós muito bem sabemos que existem muitas agências missionárias, enviando missionários. Inclusive a Convenção Batista Brasileira tem 2 agências missionárias, que é a Junta de Missões Nacionais, com milhares de missionários espalhados pelo Brasil, e a Junta de Missões Mundiais, com missionários em vários países, proclamando a palavra do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, em João 20, 21, ele disse: assim como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós. Ele foi enviado. E tem nos enviado para proclamar a sua palavra. É a chamada comissão do envio. Enviar missionários. Mas enviar missionários não é algo restrito só às agências missionárias, não. A igreja é uma agência missionária. A igreja tem os seus embaixadores. E os embaixadores da igreja, que estão na igreja do Senhor Jesus Cristo, devem estar atentos a essa comissão do envio. E entender que é um enviado de Deus. Você foi chamado para a salvação. Não foi chamado para a salvação? Ele te chamou para a salvação. Mas depois de te chamar para a salvação, te dá este grande presente, o maior presente de Deus, né? O Natal, o maior presente de Deus para nós é Jesus. Então, ele nos deu o presente. Agora, ele espera que a gente vá também levar esse presente. Assim como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós. É a comissão do envio. E quando é que a igreja envia? É quando os irmãos se levantam para levar a palavra, para testemunhar de Jesus Cristo. E finalmente, meus irmãos, nós temos a chamada comissão global. E nós que vivemos em um mundo globalizado, né? Nós que estamos no mundo globalizado, com facilidade, se a gente tocar aqui a internet, a gente sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. Nunca houve tanta facilidade para se pregar o evangelho como nós estamos tendo hoje. Quanta dificuldade teve o apóstolo Paulo. E quando a gente estuda, né, na Organização Embaixadores do Rei, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, 3 viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, quantas experiências marcantes. A gente sabe que existem muitas histórias, biografias de grandes missionários, como o Eurico Nelson, o patrono aqui dessa embaixada. Mas, estudando sobre Paulo, as dificuldades que ele enfrentou, meus irmãos, então, nos servem de motivação. Então, Paulo foi aquele homem que, depois de converter ao evangelho, ele recebeu de Deus essa incumbência de proclamar o evangelho, de fazer, na sua época, a evangelização, de cumprir a comissão global. E daí, então, ele saiu pelo mundo da época, proclamando a palavra do nosso Deus. E essa comissão global é justamente a comissão de Atos, capítulo 1 e versículo 8. Né? Que devemos ir, né? Sair
a começar de Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pregar o evangelho aqui, ali e até os confins da terra. Pregar o evangelho em Aracaju, em todo o Sergipe, no Brasil e em todo o globo terrestre. É a chamada. Daí então vem justamente todo esse trabalho cooperativo que a igreja faz, sim, porque a igreja, na administração dos seus recursos financeiros, ela também separa uma parte e envia para a obra missionária, a começar de Jerusalém, a começar do campo batista sergipano, e como nós damos graças a Deus pelo investimento que essa e tantas outras igrejas têm feito na obra missionária, em Sergipe, no Brasil e em todo o mundo, cumprindo assim a chamada comissão global, pregando o evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O embaixador do rei e a grande comissão. Como embaixadores, meus irmãos, não só os embaixadores aqui, mas todos nós, como embaixadores. E eu uso a expressão também, embaixatrizes, para não ficar só restrito a embaixador, não é o sexo, mas não, todos, embaixadores e embaixatrizes, todos nós, fomos comissionados por Deus, chamados por Deus, para cumprir essa grande comissão. Então, estarmos atentos à comissão do evangelismo, plantação de igreja, do envio missionário e o ensino da palavra, o ensino de missões, e atentos, porque o evangelho, volto lá ao começo, para lembrar, o ensino do evangelho deve ser feito, a proclamação do evangelho deve ser feita em toda a face da terra, né? Mateus 24, 14. O evangelho do reino deve ser pregado em todo o mundo. Então, meus irmãos, estejamos atentos àquilo que nos ensina a palavra de Deus. E cumpramos sempre. E se não estamos cumprindo, coloquemos-nos diante do Senhor, com o desejo ardente de dedicar, de consagrar, não esperando uns pelos outros, mas cada um, cada embaixador, cada embaixatriz, cumprindo com a sua missão, com a delegação que recebeu do Senhor, para proclamar a palavra do Senhor, em Sergipe, no Brasil e em todo o mundo, e que assim seja para a glória e a honra do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.